Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, a ordem do dia está encabeçada por 3 vetos do governo e, se eles não forem votados, eles trancam a pauta e impedem a votação de outras matérias. Dentre os itens que aguardam o destrancamento da pauta está a matéria que isenta motos de até 70 cilindradas do pagamento do IPVA. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Microfone de acesso aqui, por gentileza, para que nós possamos dar início à sessão, garantindo o direito à voz dos parlamentares. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declara a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Está chegando o microfone aí já, mas Vossa Excelência pode falar no microfone de a parte da mesa de Vossa Excelência. Nesse momento eu pergunto aos colegas deputados que queiram fazer registro do minuto de silêncio. Nós temos aqui o deputado Danilo Baense e temos o deputado Sérgio Magés. Com a palavra, microfone chegando. Com a palavra, o delegado Danilo Baense. Presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da investigadora de polícia Maria Helena Elias Ribeiro. A investigadora muito nova, a senhora com 51 anos, me visitou aqui a semana passada, aqui no nosso gabinete, mas estava acometido de uma doença grave, uma pessoa que trabalhou comigo lá na Superintendência de Polícia Técnico-Científica, prestou relevantes serviços à população do Estado do Espírito Santo. Então eu peço um minuto de silêncio e que Deus conforte todos os seus familiares e amigos. Também peço um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Renailde de Jesus Quirino, mais conhecido como Dona Nide. Ela era membro da primeira Igreja Batista de Laranjeiras, uma pessoa muito querida. Que Deus conforte todos os seus familiares e amigos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, delegado Danilo. Com a palavra, o deputado Sérgio Magés. Presidente, boa tarde aos demais colegas. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador e secretário de Finanças do município de São José do Calçado, senhor Luiz Cláudio Castanheira de Moraes, que foi vereador naquela querida cidade e foi também secretário de Planejamento e Finanças lá de São José do Calçado. Ele deixou a viúva, a professora Vânia Lopes, e órfãos os filhos Caroline e Lucas, e também a neta Mariá. Ele faleceu e foi sepultado no dia 3 de setembro, comoveu muito a cidade de São José do Calçado, porque era uma pessoa muito querida e que prestou bons serviços àquela cidade, de uma família também muito conhecida. Então fica aqui o nosso pesar, os nossos sentimentos à professora Vânia e aos seus filhos e a toda a população de São José do Calçado, e que Deus conforte a todos. E por ele peço um minuto de silêncio. Então, por solicitação dos deputados Danilo Baense e Sérgio Magés, que façamos então nesse momento. Eu também desejo. Deputada Janete de Sá, para fazer um minuto de silêncio também. Solicitação. Eu também quero pedir um minuto de silêncio para a nossa amiga Marlene Maciel Costa, que faleceu ontem, dia 4, às 19 horas. O corpo está sendo velado na Igreja Batista do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, na Igreja Batista Emeneze. Marlene, que é mãe de 2 filhos, era funcionária efetiva
da Prefeitura Municipal de Vila Velha, uma pessoa muito querida, atuante nas causas sociais e sempre disposta a ajudar as pessoas que mais precisam. Ela não media esforços para buscar ajuda para as pessoas que recorriam a ela em busca de um atendimento, em busca de alimento, em busca de um apoio na área de saúde, enfim, uma mulher muito caridosa e que, infelizmente, nos deixa precocemente. Obrigado, deputado Janete. Então, por solicitação dos deputados Danilo Baense, Sérgio Majestic e Janete de Sá, façamos então 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Antes de passarmos aqui a primeira fase do expediente, nesse caso sujeita a simples despacho, quero aqui me manifestar contrária à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, que suspendeu a aplicação do piso nacional da enfermagem, uma luta dessa categoria ao longo de muitos anos, que alcançou a vitória no Congresso Nacional e que foi suspensa a sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que no momento que o Pleno do Supremo for decidir sobre essa questão, fará justiça a essa luta que é merecedor alcance a todos os enfermeiros do Estado brasileiro. Passamos então à primeira fase do expediente. Tem um ofício 86 e 87, deputado Eric Musso. Justificada a ausência, à Secretaria. Ofício 88 e 263, deputada Raquel Lessa, justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios 89 e 052, deputado Luiz Durão, justificada a ausência, à Secretaria. Projeto de Lei 426, 2022, deputado Sérgio Majestic. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e de Finanças. Projeto de Lei 427, deputado doutor Hércules, à Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 6 ao item 7, trata de mensagens governamentais, respondendo a requerimentos de informação das senhoras e senhores deputados. Despacho único para todos os dois ciente ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica. Do item 8 ao item 42, trata de requerimento de informações de autoria do deputado Capitão Assunção. Despacho único para todos os itens oficie-se. Segunda fase, não por isso, Capitão Assunção. Segunda fase do expediente, nesse caso, sujeita a deliberação, carecendo de quórum, mínimo 16 parlamentares. Temos 22 parlamentares presentes em plenário. Dos itens 43 ao item 44, indicação do deputado Luiz Durão e Emílio Mamere. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam, como se encontram, contrários, manifestam. Aprovado. Nesse momento, eu consulto o plenário para que nós possamos fazer a inversão da fase das comunicações para ir imediatamente na ordem do dia. Deputados que aprovam, se encontram, contrários, manifestam. Aprovado. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão no termo do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 965/2019, deputado Carlos Von. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça, aonde o deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental. Pergunta ao deputado se ele vai manter o prazo. Não, vou relatar, senhor presidente. Deputado Fabrício Gandini, para relatar a matéria. Tem só acesso ao projeto? Mas vou iniciando. Primeiro, convocar a Comissão de Justiça, os membros da Comissão de Justiça. Boa tarde a todos os deputados, as pessoas que nos acompanham. O projeto é de autoria do deputado Carlos Von. Ele assegura a qualquer cidadão o direito de obter acesso a informações sobre a balneabilidade das praias
situadas no litoral do estado do Espírito Santo. Só para os deputados compreenderem, nós tivemos aqui, por parte da Procuradoria da Assembleia, o indicativo de rejeição do veto. E o entendimento, e eu vou acatar o entendimento, divergir um pouquinho da Procuradoria do Estado. Por quê? Porque é apenas uma compilação de informações que a Assembleia, que os municípios vão passar os municípios vão passar a vulnerabilidade que eles já fazem para o governo do Estado para ter num site, não vejo compilado, que a pessoa pode constatar no Espírito Santo todo. Isso, inclusive, é bom para o turismo, é bom para a questão da saúde pública, não é uma questão que gera custo nenhum. Por quê? Porque não está dando nenhuma atribuição nova ao Estado, é só divulgar algo que já é feito pelos municípios. Portanto, eu não consigo concordar com o parecer da Procuradoria do Estado e vou acompanhar. É importante que nós temos o parecer da Procuradoria da nossa casa, que é respeitado, e eu vou acompanhar o entendimento da Procuradoria da nossa casa, que compreende ser constitucional, até porque não tem nenhum grande impacto, pelo contrário, é só colocar no site uma informação que já é divulgada pelos municípios, mas que vai facilitar a vida de todos. Então, parabéns, deputado Carlos Von. Vou, então, dar pela rejeição do veto total e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado doutor Emílio Mameri. Com o relator, deputado Janete Sá. Com o relator, deputado Marco Garcia. Com o relator, deputado Marcelo Santos. Presidindo, deputado doutor Rafael Favato. Tendo maioria já na Comissão de Justiça, devolvo à mesa. Rejeitado o veto, senhor presidente. Eu vou pedir voto. Ok, então, tendo sido já votado no pleno da Comissão de Constituição e Justiça, contrário à manutenção do veto, coloco a matéria em discussão. Ouço agora o líder do governo, deputado Dari Pagongui. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas aqui presentes e cumprimentar também quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu não quis discutir na Comissão de Justiça, mas nós, analisando o veto total do governador, nós acabamos de perceber que o projeto tem dupla inconstitucionalidade. Uma pelo fato que o artigo 63 da Constituição Estadual vê que é atribuição do Executivo colocar essa matéria em discussão aqui no plenário. E segundo, que é competência dos municípios, é competência do Legislativo Municipal. Então, eu quero aqui pedir os senhores deputados e deputadas o voto sim para manter o veto total ao projeto de lei. Líder do governo encaminha voto sim, favorável ao veto. Presidente. E agora eu ouço o autor, deputado Carlos Von. Eu acredito que a gente precisa aqui nessa casa também prestigiar a nossa Procuradoria, que fez um trabalho exemplar. Então, vou orientar a todos os meus colegas um voto não, para que a gente possa derrubar o veto. Voto parecer ou voto veto? Porque se votar o parecer, a sua orientação não está correta. É verdade, é porque eu fui direto para o veto. Então, o deputado líder do governo, deputado Dari Pagongui, só corrigindo aqui, sim, encaminha voto não, contrário ao parecer da CCJ. O deputado autor, Carlos Von, pede voto sim, acompanhando o parecer da CCJ. Logo depois do parecer, nós iremos para o plenário. Então... Deputado Marcelo, obrigado aí pela... É verdade, é voto não, porque nós vamos votar o parecer da comissão. Voto não. Então, os deputados... Vou abrir o painel para a votação do parecer da Comissão de Justiça.
Está acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira da Já Assembleia está aberto o Legislativa. plenário para votação. Líder do governo encaminha voto não. Autor do projeto encaminha voto sim. Felizmente, a liderança da oposição não se manifestou. Os deputados estão analisando neste momento um veto do governo ao projeto do deputado Carlos Von, que assegura a qualquer cidadão o direito de obter acesso a informações sobre a balneabilidade das praias. O relator na Comissão de Justiça deu parecer pela rejeição do veto. A pauta de hoje tem ainda 2 outros vetos. Um deles é ao projeto do deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a atividade de guias de turismo no Espírito Santo. E outra do deputado Sérgio Majeski, que trata... Não ultrapasse. Mudou, Luciano? Deputado Luciano. Deputado Zé Esmeraldo, os cumprimentos da mesa diretora para Vossa Excelência. O líder orientou o voto não. Deputado José Rocha Esmeraldo. Estamos aguardando o voto do deputado doutor Hércules. Regimentalmente, estamos aguardando o voto de Vossa Excelência. O regimento aguarda o voto de Vossa Excelência, doutor Hércules. Quando for assim, vai todo mundo. Conseguiu não? O seu Ferraz? Auxilia ela, auxilia o deputado Ferraz também ali. Estou no aguardo aqui agora. Já votou não. Já votou não. Votou não. Não, para não. Já tem pauta neste momento, é o veto do governo ao projeto do deputado Carlos Von, que assegura ao cidadão o direito de obter informações sobre a balneabilidade das praias. Eu recebo a informação do Pentágono, o deputado Hércules Silveira acabou de registrar o seu voto. Obrigado. Todos devidamente. Falta ainda a minha maior produção de ovos. Adilson Espíndola. Mas já teve praia em Baixo Guandu do Rio Doce. Teve praia de água doce. Deputado Assunção. Deputado Durão, ainda falta votar. Deputado Bruno Lamas. Estamos na guarda de Vossa Excelência. A mesa convoca a deputada Raquel Lessa a ficar aqui ao lado do vice-líder e do líder do governo. Finalizou, Bruno? Ele trocou o voto. Vamos encerrar a votação, então. Vamos lá, então. Finalizando, então. Finalizando a votação. 14 votos sim, 9 não, 1 abstenção. Fica mantido o veto do governador. Comunique-se ao mesmo
Próximo item. Quero parabenizar todo o esforço que foi concentrado nesse debate importante, independente do resultado. O importante é o debate no parlamento. Como é que liga aqui? Alô, presidente, apenas agradecer aos meus colegas aí pelo esforço, dizer que vocês moram no meu coração, tá? Deputados e deputadas. Obrigado, presidente. Ok, e é grande o coração, hein? Segundo item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 186/2021, deputado Bruno Lamas. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça. Dá o projeto, por favor. Bem. Projeto, senhor presidente. É o projeto do deputado Bruno Lamas, que foi aprovado nessa casa, projeto 186/2021. Vou convocar a Comissão de Justiça e, tendo em vista que nós temos um rodízio de relatoria que nós implantamos na comissão, eu vou passar ao deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, matéria de autoria do deputado Bruno Lamas, projeto 186/2021, é um veto total do governo a uma matéria que dispõe sobre guias de turismo no estado do Espírito Santo, e eu vou pedir o prazo regimental para discutir melhor essa matéria. Ok, tendo em vista o prazo solicitado pelo deputado Vandinho, ficam sobrestadas todas as matérias, amparado no artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Essa mesa também, através do processo 222872/2022, assunto questão de ordem solicitada pelo deputado Teodorico Ferraço, a decisão é a seguinte: trata-se de questão de ordem apresentada durante a sessão ordinária, realizada no dia 29 de agosto de 2022, autuada sob o número 222872/2022, amparado nos artigos 114 e 140 do Regimento Interno, acolhendo integralmente o parecer da Procuradoria sobre a matéria decido. Primeiro item. Não cabe esta presidência adentrar no mérito da questão de suposta nulidade, uma vez que compete à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, analisar os fundamentos do recurso apresentado. 2. O pedido de suspensão de tramitação dos projetos de resolução 0522 e o projeto de resolução 1122, até que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, decida sobre o requerimento de nulidade apresentado, não tem previsão regimental. Palácio Domingos Martins, 5 de setembro de 2022. Assina o presidente Érico Musso. Quem faz a leitura é o vice-presidente, nesse caso, comandando aqui os trabalhos dessa casa. Comunique-se, inclusive, o autor do requerimento de questão de ordem. Nesse momento, passamos então à fase das comunicações e eu convido ele, meu vice-líder de governo, deputado Marcos Garcia, para assumir o comando da sessão e ele possa, nesse momento, mostrar com maestria, como se dirige uma sessão nessa tarde. Informando aos senhores deputados que não há nenhum orador inscrito na fase da tribuna popular. Portanto, passamos à fase do grande expediente. Vou passar a fase das comunicaçes. Depois o grande expediente. Cadê aqui ó, a lista? Quem é? Aqui, presidente. Presidente, tem em cima aí, ó. Doutor Hércules primeiro. Com a palavra, então, o doutor Hércules, que gentilmente, quem cedeu o tempo dele foi o deputado Sérgio Majeski, que percebendo que ele não chegaria primeiro, deixou registrar a presença. Passa nesse momento a presidência ao deputado e vice-líder do governo, Marcos Garcia.
Assumo nesse momento a presidência da Assembleia Legislativa. O partido deu quanto? Boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Falando agora em sinais, revezando com a Eliana para a comunidade surda. É importante essa inclusão, porque nós temos no Brasil hoje 14% da população brasileira com algum tipo de alguma deficiência. Então é importante a gente falar para essa comunidade. Esse mês de setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre suicídio. Foi criado no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A Lei 10.962 é uma lei da minha autoria de 2018, que institui e inclui no calendário do Estado o Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e de prevenção do suicídio. Sendo de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que, muitas vezes, pode ser evitado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa que, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem suas vidas dessa forma, então, por suicídio. Setembro Amarelo, Todos pela Vida, ligue 188, Centro de Valorização da Vida. Todo ano eu trago aqui, na nossa Casa de Leis, alguém que representa o Centro de Valorização da Vida. É o Farone que vem aqui, filho de um grande amigo, um saudoso amigo, colega de plantão lá da Promate. Ele vem aqui falar sobre a importância de você conversar com a pessoa. E você observa o seguinte: quem fica em casa falando, eu vou acabar com a minha vida, vou pôr fim à minha vida, cuidado, observe essa pessoa, que um dia essa pessoa poderá concretizar esse ato realmente que tira tantas vidas. Quero lembrar também que eu tenho aqui a lei do Setembro Dourado, que é prevenção ou da luta contra o câncer infanto-juvenil, que inspirado na CASS, uma organização, uma ONG que eu visito de vez em quando, também destino recurso para essa ONG, e também tem o Setembro Verde, também é uma lei da minha autoria, que fala e incentiva as pessoas para a doação de órgão. É o Setembro Verde, também que é 27 de setembro, é dia do doador de órgão. E a gente pode salvar muita vida, muitas e muitas vidas, com a doação de órgãos. É preciso que você converse com a sua família, porque mais de 60% daqueles que vão ser sepultados e que poderiam doar seus órgãos, eles naturalmente são negados pela família. Então é preciso que você converse com a sua família. Não tem sentido nenhum enterrar uma pessoa e depois que estabelece a morte encefálica. Existe um protocolo muito rigoroso. E quando essa equipe, uma equipe multidisciplinar, estabelece que a pessoa teve morte cerebral, é incompatível com a vida. Então, a pessoa poderá doar órgão e salvar muitas vidas e ajudar muitas pessoas. O deputado Dalilo Baense, de vez em quando, cobra aqui a questão de doação de córnea. Tem mais de 600 pessoas na fila esperando por um transplante de córnea e muitas pessoas enterradas, sepultadas, que poderiam doar esse órgão para deixar muitas pessoas que estão cegas hoje podendo enxergar. Então,
mais uma vez, Setembro Amarelo, é importante com você conversar e também ligar para o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ok, deputado Dr. Hércules. Dando sequência à fase das comunicações, com a palavra o deputado Sérgio Majesco. Meus cumprimentos ao deputado Marco Garcia, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados presentes no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários desta casa. Meus cumprimentos a Vossa Excelência também, deputado Freitas. Todas as pessoas que já foram funcionários, seja funcionário público, quem já foi empregado, tanto no setor público quanto no setor privado, sabe perfeitamente o quanto é triste e desgastante quando você não tem os seus direitos respeitados. E quando uma determinada categoria chega a decretar uma greve, uma paralisação, é porque todas as possibilidades ali já foram esgotadas. E ninguém entra numa greve por entrar, porque assim, às vezes as pessoas que, muita gente critica, às vezes as atividades, uma paralisação, mas desconhece o que aconteceu até chegar aquele momento. Porque todos aqueles, como eu disse, que já foram empregados, que trabalharam tanto no setor público ou privado, que um dia tiveram que enfrentar uma greve, sabem perfeitamente o quão desgastante, estressante e às vezes humilhante é você entrar numa greve. Até porque parte da população tende a ficar contra aqueles que entraram no movimento de paralisação. E hoje aqui, na minha fala, eu quero me solidarizar aos funcionários públicos do município de São Mateus, especialmente os professores que na semana passada entraram no movimento de paralisação. No caso dos professores, há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, eles já tinham começado um movimento de paralisação, mas retornaram depois porque a Justiça decretou a greve legal e por aí foi. E aí eu quero me ater sobretudo à questão do magistério, à questão dos professores. Há anos que nós temos no Brasil um piso, o piso mínimo do salário do magistério. É lei, é constitucional, está previsto na Constituição e tem uma lei federal que regulamenta. E quando os municípios não têm como arcar com isso, eles recorrem à União para que a União complemente. Simples dessa forma. Se os municípios não estão recorrendo à União para isso, então muito provavelmente é porque as suas contas não condizem com aquilo que a própria lei diz, ou seja, porque a União só vai realmente complementar à medida que o município comprovar a sua incapacidade de pagamento desse piso do magistério. Então, é lamentável que o funcionalismo público de São Mateus tenha que entrar numa paralisação. Nós estamos acompanhando isso, muita gente sendo ameaçada, professores e outros funcionários sendo ameaçados. A gente sabe perfeitamente, eu fui por muito tempo professor da rede estadual e da rede municipal de Vitória, e quantas vezes nós tivemos que entrar em movimentos de paralisação para ver os nossos direitos respeitados, ter ali um mínimo de reposição salarial. E sabemos perfeitamente o quanto é desgastante, estressante e às vezes até humilhante participar de um movimento grevista, no sentido de conseguir aquilo que é o mínimo que a lei lhe garante. Então, fica aqui a minha solidariedade
aos professores da rede municipal de São Mateus e a todos os demais profissionais daquele município que também estão nesse movimento em busca dos seus direitos. E nós esperamos que a municipalidade, através do seu prefeito, tenha a sensibilidade de negociar aquilo que é o direito desses profissionais, aquilo que é o direito desses trabalhadores, e que cessem as ameaças e as perseguições aos funcionários também, que a gente tem tido muita notícia a respeito disso. Então fica aqui a minha solidariedade e a minha disponibilidade também de contribuir no sentido de que essa situação seja resolvida da melhor forma possível e o mais rápido possível. Um grande abraço a todo o funcionalismo público da cidade de São Mateus. Muito obrigado, deputado Marco Garcia. Ok, deputado Sérgio Majeste. Com a palavra o terceiro inscrito, o deputado Rafael Favato. O deputado Dari Pagung. O deputado Capitão Sessão. Há quase 2 meses atrás, eu fui procurado por uma comunidade de Terra Vermelha, a comunidade de Barra Mares, mais exatamente, os membros de uma igreja cristã, a Assembleia de Deus Madureira, em Barra Mares. E o motivo é de muita seriedade. Há 1 ano atrás, o pastor que está à frente daquela congregação, diante da quantidade de acidentes que estavam acontecendo em frente à igreja ou próximo à igreja, ele procurou as autoridades para que fosse resolvido o problema. 1 ano atrás. E recentemente, há cerca de 2 meses, eu fui procurado para que eu pudesse entrar com um projeto de indicação para que o governo entendesse que há uma necessidade precípua de colocar algum tipo de obra naquele local para diminuir a velocidade dos veículos, para que as pessoas que saem dos seus lares pudessem se deslocar ou atravessar a avenida para ir até o culto religioso prestado naquela igreja Assembleia de Deus Madureira em Barra Mares. Nada foi feito, nada foi feito. O governador não deu resposta, todos os deputados aqui aprovaram o projeto de indicação e eu agradeço cada um dos deputados. Enfim, nada aconteceu. Há 2 semanas atrás, quase 3 semanas, 4 pessoas saindo da igreja, tinham ido até a igreja para buscar mantimentos, haja vista que a igreja, a Assembleia de Deus Madureira, através do pastor Rômulo, presta um serviço assistencial às famílias mais necessitadas, e quando estavam saindo com seus mantimentos, um carro em alta velocidade atropelou 4 pessoas. 2 dias depois, uma dessas pessoas veio a óbito. Uma senhora que estava sendo assistida pela igreja. Morava sozinha, tinha dificuldade de sobrevivência, mas a igreja abraçou aquela senhora. E quando eu escuto que o governo fala que não vai colocar um quebra-mola em Barra Mares, porque o custo da obra é dantesco, da ordem de 200 milhões de reais, eu fico perguntando ao governador que agora está pedindo voto nos templos evangélicos e católicos, qual o valor da vida humana? Se fosse o filho do governador,
que Deus preserve a vida dele por muitos e muitos anos. Mas se fosse o filho do governador, e se ele pudesse desembolsar R$200 mil para ter a vida do filho de volta, qual pai que não daria? Não é verdade? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Mas o governador Casagrande, que agora está visitando os templos, com a cara de santo do pau oco, pedindo o seu voto, ele não quer fazer o quebra-mola em Barra Mares. Alguns quilômetros próximo a esse local onde estão acontecendo os acidentes, o governador autorizou o quebra-mola, ou fez vista grossa. E o quebra-mola fica exatamente próximo a uma boca de fumo, ou seja, para os bandidos, o governador socialista Casagrande autoriza o quebra-molas, mas para uma comunidade que vai adorar o Deus vivo, uma comunidade que vai se proteger do mal que cerca aquela comunidade, por omissão do Estado, o governador diz que o asfalto é muito caro, custou R$200 milhões. Então, pessoal de Vila Velha, comunidade de Terra Vermelha, quando Casagrande chegar aí perto da sua casa, façam que nem o povo de Alfredo Chaves. Dê a ele uma tremenda e sonora vaia, da mesma forma que foi feito em Alfredo Chaves, porque ele vai até você, porque ele é cara de pau. Obrigado, presidente. Ok, deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, prevê o parágrafo 11 do artigo 140 do Regimento Interno que o deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão do presidente para o plenário, ouvindo-se preliminarmente a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, que terá o prazo máximo de 72 horas para se pronunciar, devendo o recurso, após publicado o parecer, ser submetido ao plenário da sessão seguinte. Diante do exposto, com fundamento no citado dispositivo regimental, recorro da decisão do presidente proferida hoje e lida pelo presidente em exercício nesta sessão em relação à questão de ordem por mim apresentada. É o que eu agradeço a Vossa Excelência. Deputado Teodorico Ferraz, gostaria de pedir o prazo regimental pela mesa. Vou me prevalecer do prazo regimental aqui pela mesa. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência. Com a palavra, então, o deputado Danilo Baiense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, o mês de agosto, esse mês de agosto que acabou de encerrar, foi o mês mais violento do ano, conforme divulgou a coluna do Leonel Ximenes. Foram 97 homicídios, quantidade maior do que a registrada em janeiro, quando aconteceram 95. A mesma coluna, Leonel, indicou que tivemos o pior bimestre da segurança do Estado. Pelo menos 183 homicídios, o que fez com que o Espírito Santo deixasse de ter o ano menos violento nos últimos tempos. Temos visto inúmeros casos de violência no Estado do Espírito Santo. Ao desaparecimento do policial civil, perito oficial criminal Celso Marvila, que há mais de um mês está desaparecido. A partir de nossas colaborações, houve avanço nas investigações, até mesmo porque recebemos uma série de denúncias e encaminhamos ao titular da Crime contra a Vida em Vila Velha. Agosto foi um mês complicado para a nossa grande Vitória. 14 homicídios em Cariacica, 14 homicídios na Serra e mais 13 em Vitória. Um cidadão ligou para o nosso gabinete demonstrando o seu medo sobre o intenso tiroteio em Vitória. Diz que os tiros não param no Morro do Quadro e em Santo Antônio, mas há vários relatos também de barulhos de rajadas de tiro em Gurijica e Andorinhas.
Esperamos que este novo mês seja mais pacífico. Conclamamos por mais ações para a proteção de nossa população, como investimento nos conselhos tutelares, maiores oportunidades de emprego e oferecimento de educação de qualidade. Crianças não são futuro, mas o presente do nosso país. Se não investirmos nelas, certamente estaremos com muitos problemas a serem resolvidos por décadas. Aproveitamos ainda a oportunidade para lamentar a decisão do ministro do STF, que de forma liminar a lei que estabeleceu um piso salarial para os professores da enfermagem. Essa decisão realmente foi lamentável. Esperamos que realmente seja algo liminar e que não prejudique os guerreiros da saúde que estiveram na linha de frente ao longo da pandemia. O piso nacional de R$ 4.750 para enfermeiros foi sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro no início de agosto e começaria a ser pago hoje. O texto estabelece esse valor para enfermeiros, 70% disso, para técnicos de enfermagem, R$ 3.185 e 50%, R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e porteiras. Presidente, um outro assunto que eu quero tratar hoje é com relação... Parteiras, só corrigindo. A deputada Janete ali corrigindo, parteiras. Presidente, no último final de semana, agora no sábado, a casa da minha filha, que mora ali em Cariacica, a residência dela foi invadida por um elemento que estava fugindo do tráfico e com medo de ser assassinado, ele escalou o terceiro andar onde mora minha filha e entrou na residência, deixando meus netos apavorosa. Acionei o 190, demorou para chegar, acionei o oficial COP, demorou mais um pouco, e eu resolvi sair lá de Vila Velha, de Itapuã, de Itaparica, né, com destino à residência da minha filha. Chegando lá, graças a Deus, já viu ali 3 viaturas e conseguiram retirar de dentro da residência esse elemento, né? Mas chegando na regional de Cariacica, presidente, uma vergonha, doutor Hércules, uma vergonha na regional de Cariacica. Apenas 2 policiais de plantão, um policial lá nos fundos para receber as ocorrências da Polícia Militar e uma senhora, uma policial na frente para registrar os boletins de ocorrência. Um verdadeiro, doutor Hércules, abandono da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Os delegados de plantão não ficam mais nas unidades policiais. Quer dizer, o senhor vê uma delegacia especializada, quer dizer, não é especializada porque não está tratando apenas de um crime, mas uma delegacia que atende todo o plantão de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina, com apenas um policial para receber as ocorrências da Polícia Militar e uma policial para registrar as ocorrências. Enquanto eu estava ali, chegou um elemento completamente alterado, certamente drogado, e nós tivemos que também auxiliar ali para conter aquele elemento, porque uma única senhora na frente da recepção daquela delegacia não teria, hipótese alguma, condições de conter esse elemento. Então nós conclamamos aqui ao governo do Estado, dê uma atenção às nossas unidades de plantão, porque é uma vergonha. Uma regional de Cariacica, que atende Cariacica, Viana e Santa Leopoldina, com apenas 2 policiais. Os policiais militares estavam ali lamentando aquela situação. Obviamente que eu não vou identificar os policiais, porque serão punidos, mas certamente lamentaram, não somente nesse sábado, como devem lamentar todas as noites, todos os finais de semana e todos os feriados. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Ok, deputado delegado Danilo Baense, dando sequência à fase das comunicações, convido então o deputado pastor Marco Massu. Convido então o deputado Bruno Lamas. Marcelo Santos, deputado Marcelo Santos. Deputado Carlos Von. Senhor presidente, já que os oradores estão, vou ocupar 1 minuto para uma questão bastante relevante. Os estados, com parecer favorável quanto ao uso do salário educação para a merenda escolar de Sergipe, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Paraná e Bahia, já receberam autorização do Tribunal de Contas
para liberar o salário de educação ou 25% do repasse municipal para pagamento da complementação da merenda escolar, já que os valores depositados pelo governo federal não pagam sequer um ovo. Na educação infantil, são 3 refeições por dia, verba do PNAE 1,07 por aluno. Ensino fundamental 0,53, um absurdo. Os municípios estão sacrificados. Pior, vai ficar sem poder usar as verbas acima, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por isso, esta casa, que tem o Tribunal de Contas como parceiro, queria fazer um apelo para que eles definissem de uma vez e concordassem com os prefeitos para usar esse recurso em favor da alimentação escolar, como outros estados já seguiram esse caminho. Obrigado, presidente. Ok, deputado Teodorico Ferraz, parabéns pela fala. Vamos convidar aqui para dar continuidade à fase das comunicações o deputado Gandini. Deputada Janete Sá. Senhor presidente, antes da fala da deputada Janete Sá, eu queria pedir aqui rapidamente um minuto de silêncio pela desautorização feita pelo Supremo Tribunal Federal, que cancelou o aumento do piso salarial dos enfermeiros que começaria hoje. Isso, para mim, é uma morte para a categoria da enfermagem. Eu queria pedir depois que o senhor fizesse um minuto de silêncio em protesto a essa decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que é um absurdo para toda a categoria que deu sangue e a própria vida para salvar vidas durante a pandemia. Então, fica aqui o meu protesto e pedir um minuto de silêncio para essa categoria. Pedido feito pelo deputado Torino, deferido. Vamos fazer, então, um minuto de silêncio. Ok, deputado. Com a palavra, a deputada Janete Sá. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem na tarde dessa segunda-feira. A enfermagem reage com muita tristeza desde domingo, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma atitude monocrática em suspender por liminar a eficácia da lei 14.434 de 2022, que estabelece o piso nacional da enfermagem. E por que que nos entristece isso? Por que que nos deixa estarrecido essa situação? Primeiro, porque a ação de inconstitucionalidade que foi impetrada pelos proprietários, pelos empresários de saúde, dos hospitais, dos planos de saúde, do atendimento privado à saúde nesse país, eles se organizaram e entraram com ação de inconstitucionalidade com base em mentiras, com base em verdades, porque não tem como eles diminuírem o número de leitos no país, não tem como eles diminuírem o número de profissionais de enfermagem e de médicos no país. Existe uma regra para tantos pacientes, precisa de um enfermeiro, precisa de um médico, isso é regra que também precisa ser cumprida. Isso é uma falácia, uma mentira, e um ministro
que é muito inteligente, porque é advogado de grandes conglomerados empresariais nesse país e que foi alçado à condição de ministro por conta de uma benesse de presidência da República, porque são eles que acabam determinando quem vai entrar nesses locais, nunca foi da magistratura, é um advogado de conglomerados empresariais que entra para favorecer os seus clientes, em detrimento da sociedade, em detrimento do povo mais pobre, que precisa de saúde de qualidade, porque não tem como pagar plano de saúde, e é o SUS que ele procura, deputado Torino. É no SUS que a maioria da população brasileira procura o seu atendimento, e qualquer um de nós que sofrer um acidente na estrada, vai para o hospital do SUS para ter esse primeiro atendimento. Mas ele, e aqui precisa ficar registrado, porque esse cara é inimigo do povo brasileiro, das pessoas que mais precisam de saúde nesse país, mas principalmente da enfermagem e de todos os profissionais de saúde que conosco militam nessa causa por valorização e pelo piso salarial da enfermagem. Esse ministro, Luiz Roberto Barroso, precisa ficar escrito nas páginas negativas de um desserviço que faz para o nosso país. Quando toma uma atitude desta, um dia antes do piso salarial ser aplicado no país, ou seja, sorrateiramente, no apagar das luzes, para não dar tempo dos conselhos entrarem com alguma medida para derrubar a liminar, com medidas que você pode entrar para derrubar a liminar, ele entra no apagar das luzes para que os grandes hospitais, os grandes planos de saúde não precisem pagar, não venham precisar pagar, primeiro serem impactados, mas precisar pagar por esse piso que é justo, que é modesto, e é uma vergonha ver um ministro fazer isso. Primeiro, porque eu agradeço, porque, deputado, eu até queria pedir um tempo maior, porque a coisa é grave. Eu sou enfermeira de formação. Vê para mim o que eu soltei, porque caiu aqui minha bateria, não de vocês, o material que eu soltei. Eu sou enfermeira de formação, isso é grave e eu preciso falar, me comprometi de falar aqui para a enfermagem, que eu vou pedir que venha aqui amanhã, até para estar externando a sua indignação, mas não é justo isso que está acontecendo, porque a enfermagem lutou por muitos anos para ter esse piso, e depois de ver toda uma batalha, que foi iniciada com o senador Contarato do Espírito Santo, e aqui eu quero ressaltar, porque a gente tem que agradecer a quem faz, entrou com esse projeto no Senado, que foi votado na Câmara e que voltou novamente para o Senado, foi para a sanção do presidente da República, ele foi sancionado, ainda com um pequeno problema, porque ele não previa o reajuste pelo INPC, pelo IGPM, e é uma briga nossa de garantir esse reajuste, mas ele foi sancionado pelo presidente da República. Nossa briga agora é pelo reajuste. Quando a gente está discutindo e brigando pelo reajuste, é surpreendido por uma mazela dessa, de um poder, ele querer interferir sobre o outro, ele interfere sobre o outro. É uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, invadindo a competência de outros poderes. Isso é uma lei votada. Uma ação de inconstitucionalidade, tudo bem, ela pode caber a qualquer momento, mas isso é uma lei votada e sancionada pelo presidente da República. O Supremo Tribunal Federal quer ser presidente, quer presidir, quer legislar, e quer julgar, quer ser tudo. Não podemos permitir isso. Isso é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal com relação aos demais poderes. Fala-se tanto em ditadura, eles pregam tanta democracia, mas praticam dioturnamente a ditadura e os interesses dos clientes desses advogados renomados que viraram ministros do STF. É por isso que eu sou contra. Eu sou contra a se colocar para compor tanto tribunais, os tribunais de justiça, como os tribunais superiores, advogados.
Advogados têm que vir da magistratura. Isso é uma discrepância da Constituição, permitindo essa possibilidade que dos grandes conglomerados façam lobby para advogados entrarem, para serem desembargadores, para serem ministros do Supremo Tribunal Federal e poderem advogar para os interesses de seus clientes, em detrimento dos interesses da sociedade, para os quais eles deviam estar advogando, para os quais eles deviam estar trabalhando e tratando das questões. Afinal, deputado Marcos, o Supremo é o Supremo. Agora eu quero conclamar os senadores. O senador Contarato, o Senado pode tirar um ministro, só o Senado. A Câmara não pode. Que a gente faça um movimento de retirada dessa discrepância, primeiro, da Constituição Federal, que bota advogado para virar ministro e desembargador, que não vem da magistratura. E segundo, que esse desserviço e essa ditadura monocrática, porque isso aqui foi uma decisão monocrática, ele sozinho deu a liminar. Ainda vai o pleno do Supremo se reuniu, espero que tenha mais juízo do que ele, mas que tem que haver algum tipo de punição, porque isso é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal contra o povo brasileiro. Numa coisa eu tenho que concordar com o que fala um presidente da República: Supremo é o povo, e é o povo mesmo. Supremo tem que ser o povo brasileiro, e não, sabe, alguns intelectuais que se acham maiores do que o rei, maiores do que o presidente, maiores do que o Congresso, maiores do que a população, para poder ditar regra que interessa a uma camada da sociedade em detrimento da maioria. Fica aqui a minha revolta, o meu repúdio em favor da enfermagem. Deputado Marcos, sabe qual é o piso? Deputado Marcos, eu vou ler para o senhor ver que esse homem, ele está sacrificando 2.710.421 21 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras existentes no país. Ele está prejudicando, com essa atitude, que esses profissionais recebam como mínimo. Olha a miséria de salário. Vou dizer aqui para o senhor ver que é uma coisa pequena, mas que incomoda os poderosos. Um enfermeiro formado, 4 anos para se formar, uma enfermeira e um enfermeiro. O piso que está se falando aqui não é de 10 milhões, não é o auxílio moradia que o judiciário tem, que os ministros têm, que vai na ordem de quase 5 mil reais. É R$ 4.750, que é o auxílio moradia deles. Que moral que eles têm para fazer isso com auxílio moradia de quase 5 mil reais? Esse é o piso dos enfermeiros que ele está cortando hoje. E você sabe dos técnicos de enfermagem quanto que é? 3.325. Trabalham 12 por 36. 12 horas seguidas para folgar 36 horas. Ou 12 por 24. E dos auxiliares de enfermagem e das parteiras são 2.375. É este o piso que nós estamos falando aqui, deputado, que o ministro Luiz Roberto Barroso teve a disfarçatez e bancou o ditador para poder prejudicar uma categoria que merece o nosso aplauso e não essa decepção e essa vergonha que a gente assiste desde domingo neste país e que precisa ser revertida. Estamos trabalhando nesse sentido. Agora, às 16 horas, eu estou indo, nós vamos em direção à Praça do Papa, para ir para, quem tiver aqui para casa, vá logo, porque nós vamos em direção da terceira ponte, porque isso não pode ficar desse jeito enquanto não se reverter este quadro contra a enfermagem do Espírito Santo e a enfermagem do país. Muito obrigada, deputado, pelo seu carinho, pela sua consideração e pelo seu respeito, e entender que essa matéria ela é cara e ela é importante, merecer um pouco de tempo a mais para ser falada aqui de uma enfermeira que representa a categoria e que está falando em nome dela. Ok, deputado Janete Sá, infelizmente, é lamentável a decisão desse juiz, a decisão que esse juiz tomou.
Infelizmente, tem que haver justiça, como foi cobrado aqui, a posição dos nossos senadores nesse Congresso. Vamos então aqui para dar continuidade aqui à fala das comunicações. Com a palavra agora, então, o deputado Alexandre de Chambinho. Luciano Machado. Deputado Teodorico Ferraz. Com a palavra, então, o deputado Torino Marques. O Torino Marques agora, nesse momento, é o último orador, encerrando, então, aqui a fase das comunicações. Senhoras e senhores, muito boa tarde, 4h04. Olha, obrigado pela audiência, público que nos assiste nesse exato momento. Senhor presidente Marcos Garcia, deputados que estão na plenária e, claro, os servidores dessa casa. Notícias tristes, né? Acontecem todos os dias, mas é um contrassenso que está acontecendo. O piso salarial das categorias da enfermagem seria pago pela primeira vez nesta segunda-feira, hoje, dia 5, e tinha sido fixado em R$ 4.750 para profissionais dos setores público e também o setor privado. Este mesmo valor foi concebido de modo a ser também referência para o cálculo do mínimo salarial para os técnicos de enfermagem, na proporção de 70% dos auxiliares de enfermagem, na proporção de 50% e das parteiras também com 50%. Ou seja, com este projeto executivo e legislativo federais se organizaram de modo a fazer justiça com as categorias mais do que merecedoras, né? Aí, ontem, pleno domingão, todo mundo em casa, ensolarado, veio o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal e jogou um balde de água fria na alegria de milhares, eu digo milhares de profissionais que seriam efetivamente reconhecidos após darem uma imensa contribuição à nação brasileira durante a pandemia. A lei tinha sido, sim, aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso usa o argumento de que o Congresso Nacional e o presidente da República não o convenceram de que há recursos para isso. Está de brincadeira? Ele levou em conta um estudo do DIEES indicando que o impacto financeiro anual será de 4 bilhões e 400 milhões para os municípios, 1 bilhão e 300 milhões para os estados e de 53 milhões para a União. Barroso vai além e fala em impactos negativos da adoção dos pisos salariais. Esse foi um pedido do sindicato patronal, tá? Outro cálculo apareceu no noticiário vindo da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil. Para eles, o impacto será de 6,3 bilhões ao ano e não de apenas 4,4 bilhões. Outros setores apontam o risco de demissão de 80 mil profissionais, bem como o fechamento de 20 mil leitos de hospitais. Olha, diante disso, vai lá, vem cá, fui conhecer melhor essa situação. Prestem atenção. O que houve ali com o telão? Apagou, saiu do ar a televisão? Não, né? Antes deixo aqui registrado meu irrestrito apoio aos profissionais da enfermagem do Espírito Santo e do Brasil. Minha mãe foi enfermeira, aposentou-se como enfermeira no Hospital Evangélico de Vila Velha. Foram eles que garantiram as vidas de muitos milhares de brasileiros durante a pandemia. Muitos deles pagaram com a própria vida para honrarem sua profissão ou as suas profissões. O país não pode permitir que levem uma rasteira na primeira tentativa real de reconhecimento a eles. Fica uma pergunta aqui: de onde saiu a inspiração para boicotar as categorias dessa forma? Tem viés político nesse retrocesso? Será que tem? Vamos tomar como exemplo a realidade do Espírito Santo com os dados deste último mês de agosto. São dados. São 3.399 auxiliares de enfermagem, 34.550 técnicos e 11.227 enfermeiros, que somam um total de 49.227 profissionais em atividade. As mulheres são 85% dessas categorias.
chamo a atenção aqui ao público que nos assiste para um dado relevante. A Organização Mundial da Saúde define que o ideal é que existam 500 desses profissionais para cada 100 mil habitantes. Agora vem a cereja do bolo. Graças a uma pesquisa realizada pela Fiocruz, por iniciativa do Conselho Federal da categoria, a nossa proporção é de pouco mais de 200 profissionais por 100 mil habitantes, ou seja, nem a metade da proporção mínima. Como falar em diminuir o que já não tem? Precisamos de aumentar o número desses profissionais, isso sim. Me deem uma razão para agora eu demitir profissionais em número insuficiente. Como é que eu vou demitir profissionais se já tem poucos que estão sendo minimamente reconhecidos após tanto servirem ao nosso país? Visitando ontem as redes sociais de algumas figuras nacionais, só um minutinho, senhor presidente, vimos que nessa questão até os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, defenderam a lei aprovada pelo Congresso Nacional. O tão criticado, e merece crítica sim, senhor Rodrigo Pacheco, chegou a opinar que essas categorias têm remuneração absurdamente subestimada aqui no Brasil. Isso é muito triste. Senhor presidente, público que nos assiste, nosso apelo é que essa situação seja revertida o quanto antes e, mais uma vez, nossa solidariedade, a minha em especial, em respeito aos profissionais de enfermagem do meu glorioso e amado Espírito Santo, que merecem respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado. Encerrado então a fala das comunicações. Antes de passar o grande expediente, quero entendimento aqui, atendendo à solicitação do deputado Teodorico Ferraz, encaminho o presente recurso sobre o indeferimento da questão de ordem à Comissão de Constituição e Justiça, conforme artigo 140 do parágrafo 11. Passamos então à fase do grande expediente. Com a palavra então o deputado Luiz Durão. Com a palavra, então, o deputado Emílio Mameri. Na ausência do deputado Emílio Mameri, o deputado Sérgio Magés. Então, o deputado Sérgio Magés com a palavra. Na ausência do líder. Uhum. Meus cumprimentos ao deputado Marco Garcia, aos deputados que ainda estão aqui no plenário, doutor Hércules, como sempre, e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e também aos funcionários desta casa. Sobre essa polêmica envolvendo o piso salarial da enfermagem, na semana passada, nessas últimas semanas, quando muito se falou e muito se comemorou sobre a aprovação do piso mais do que justo, eu fiz uma reflexão sobre a questão do piso do magistério. O piso do magistério foi aprovado, o piso nacional do magistério foi aprovado há mais de 10 anos. E até hoje, vários estados e municípios não cumprem este piso. No Brasil, a gente passa anos e anos e anos lutando por uma conquista legal. E aí, quando a lei é aprovada, nós imaginamos que finalmente nós estamos com aquele problema resolvido. Ledo engano. A questão do piso da enfermagem agora mostra isso, mas a do magistério vem mostrando isso há anos. E com o silêncio de muitos, muitos estados e muitos municípios aqui no Espírito Santo ainda não cumprem o piso nacional do magistério. Piso, nós não estamos falando de teto, nós estamos falando de piso, quer dizer, o mínimo que deve se pagar a um profissional. Mas isso vem de longa data. Veja bem, deputado Marco Garcia, deputado Hércules, que ainda permanecem aqui no plenário, o salário mínimo no Brasil é lei. Então, assim, ninguém pode pagar menos, um trabalhador não pode ganhar menos do que um salário mínimo. O salário mínimo foi criado lá por volta da década de 40. Então, quando o salário mínimo foi criado,
era o mínimo para a sobrevivência de uma pessoa, que tivesse ali, que esse salário fosse suficiente para que a pessoa tivesse condições mínimas de sobrevivência: alimentação, aluguel, remédio, vestuário, estudo. E me diga, com R$ 1.200, é possível que uma pessoa viva dignamente com este salário? Que ela se alimente bem, que ela more bem, que ela tenha acesso a medicamentos, que ela tenha acesso à educação? É óbvio que não. Então, o salário mínimo, ele já é um descumprimento, na verdade. Uma vez que o salário mínimo que se paga no Brasil hoje, como se diz, né, ele é muito para quem paga e muito pouco para quem ganha. Porque ele não cobre os gastos de uma pessoa, quanto mais de uma família. E olha, hoje no Brasil, nós temos milhões de brasileiros vivendo com um salário mínimo para sustentar a sua família. Aliás, tem gente vivendo com muito menos do que isso. Então, é de longa data que essas conquistas que a gente tem na lei, elas não se fazem cumprir. E agora, essa questão da enfermagem, quer dizer, nem chegou a entrar em vigor de fato, né? Porque este seria o mês que os profissionais da enfermagem teriam o seu direito garantido. Há pouco tempo atrás, nós ainda não acabamos com a pandemia, mas todo mundo vai lembrar dos anos de 2020, 2021, todo mundo fazendo homenagens às pessoas da medicina, né? Aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, aos técnicos de enfermagem, e todo mundo chamando de heróis, e estavam ali na linha de frente, né? E nessa batalha, nessa guerra contra a Covid, foram eles que estiveram ali, né? Na frente mesmo, né? Como se diz, né? Na linha de frente desta batalha. E quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem, quantos auxiliares de enfermagem perderam a vida durante a pandemia? E quantos outros, muitas vezes, se contaminam também nos seus ambientes de trabalho e, às vezes, né, tem ali sequelas ou até venham, né, também acabam morrendo em função dessas questões. E o quanto é duro a vida de um hospital, porque sabemos que a infraestrutura de trabalho, para além das questões salariais, a infraestrutura de trabalho de muitos enfermeiros e de muitos médicos pelo país, ela é muito ruim, né? Nós temos ainda muitos problemas em relação à própria estrutura de trabalho, à própria qualidade de trabalho, à própria infraestrutura de trabalho para esses profissionais também é muito ruim. Então, assim, como eu disse antes, né, nós tomamos por base a questão do piso nacional do magistério, que até hoje, passados mais de 10 anos da sua entrada em vigor, até hoje, vários municípios e estados não cumprem esse piso. Falei hoje aqui a questão de São Mateus, professores de São Mateus estão em greve, né, mais uma vez, em função de não ter ali o seu piso pago, né, adequadamente pela prefeitura. E nós temos vários municípios aqui do estado do Espírito Santo que ainda não cumprem o piso. E muitos prefeitos que não cumprem esse piso são aplaudidos por muita gente aí que em outras questões se rebelam e se revoltam. Então, é fundamental, né, e é triste que a gente veja que, assim, a gente passa anos, né, uma categoria de trabalhadores passa anos batalhando por uma conquista, quando essa conquista vira lei, ela não é cumprida. O caso do piso nacional do magistério é emblemático nisso. E eu disse, cheguei a dizer, quando foi aprovado da enfermagem, eu cheguei a dizer, eu espero que a enfermagem não tenha que passar pelo que o magistério passa, ou seja, tiveram agora a sua garantia ali do piso aprovado, mas que isso efetivamente seja cumprido. E, infelizmente, nem chegou a entrar em vigor de verdade. E ontem eu fiz até uma análise nas redes sociais, falando sobre essa questão, assim, às vezes da insensibilidade do judiciário. Recentemente o STF
se deu um aumento de 18%, né, ainda não aprovado no Congresso, mas se deu um aumento de 18% e a gente sabe que isso tem um efeito cascata nos estados também, né, no Judiciário. Um salário de um ministro hoje, né, que teoricamente deveria ser o teto do salário do serviço público, é de aproximadamente R$ 39 mil. Com esse aumento, que provavelmente será aprovado e eles terão de 18%, esse salário vai para mais de 46, cerca de R$ 47 mil aproximadamente. Ou seja, considerando, então, quanto é que monetariamente eles vão receber de aumento, mais ou menos R$ 7 mil, muito acima do que aquilo que foi estipulado como piso para essa categoria dos profissionais de enfermagem. Deveria doer a consciência de um ministro na hora de fazer uma suspensão desta forma, né? Então, é preocupante, realmente, nós aqui também nos solidarizamos com todas as categorias da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, também as parteiras que também estavam envolvidas, né, nesse processo, são contempladas nesse projeto também, e que isso seja efetivamente resolvido. Mas vale muito a pena, doutor Hércules, a gente frisar muito aqui essa situação, que as conquistas no Brasil tem muitas vezes essa característica. Você conquista legalmente algo, um direito, mas isso não significa que 100% da categoria vai ali efetivamente ver esse direito sendo realizado, ver esse direito sendo cumprido. Mais uma vez friso a questão do piso do magistério e parece-me que o piso da enfermagem vai na mesma direção, no sentido de que a lei vai ser, né, já foi aprovada, mas agora já foi suspensa, aí o Supremo deu 60 dias para manifestações e não sei mais o que, quer dizer, vai embromando, daqui a pouco chega o final de ano, passa as eleições, porque obviamente nos anos de eleições, assim nas vésperas de eleições, coisas como essa tendem a andar mais rápido, mas passadas as eleições todo mundo sabe que isso tende a adormecer mais rapidamente. Então fica aqui a nossa solidariedade a toda a categoria da enfermagem e o nosso protesto e o lamento por essa suspensão ontem feita pelo ministro do Supremo, no sentido de suspender esse projeto, suspender essa lei, melhor dizendo, tão justa para uma categoria tão fundamental e que deu sangue praticamente, sobretudo nesse período da pandemia, como muitas vezes foram chamados de heróis. Então, nada mais justo de que agora houvesse o reconhecimento efetivo desses heróis e dessa categoria tão fundamental para toda a sociedade brasileira. Concluindo, eu gostaria aqui mais uma vez de reafirmar o que eu já disse hoje aqui, reafirmar a minha solidariedade a todo o funcionalismo do município de São Mateus, que estão lá lutando pelos seus direitos, mais uma vez dizendo, esses profissionais não estão lutando por um salário milionário, não estão lutando por nada que não seja apenas o seu direito. A minha solidariedade a todos eles, a gente sabe perfeitamente, eu que já fui professor, já enfrentei várias greves, o quanto é desgastante, estressante, até humilhante você participar de uma greve, mas esses profissionais, quando os profissionais chegam a esse ponto, obviamente, é em função de que não houve mais nenhum outro tipo de possibilidade. Então, a minha solidariedade, estou à disposição para contribuir e esperamos que haja sensibilidade por parte do prefeito do município de São Mateus de resolver o mais rápido possível isso, sem punições e sem perseguições e sem ameaças aos profissionais daquele município. Muito obrigado, deputado Marco Garcia. Ok, deputado. Finalizamos então aqui o grande expediente, liderança partidária. Passamos então os oradores do dia. Primeiro inscrito aqui é deputado Janete de Sá. Deputado Bruno Lamas. Deputado Sérgio Majeski. Vou declinar. Ok. Deputado Dr. Hércules.
Já dei boa tarde a todos, que é a segunda vez que eu venho à tribuna, mas agora dou boa tarde a Eliana, que está transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda. Antes era Gisele, agora Eliana. Eu venho à tribuna agora lamentar e vários projetos para a gente apreciar hoje, e a pauta, mais uma vez, foi trancada. Realmente isso é muito ruim para casa. Nós estamos nesse momento agora, 16 horas e 24 minutos, com o deputado Marco Garcia presidindo e o deputado Sérgio Magés, que acabou de falar agora, aqui no plenário. Realmente é lamentável. Nós poderíamos ter aprovado vários projetos que estão na pauta e, infelizmente, mais uma vez a pauta é trancada e a gente vê o plenário vazio, 4h30, nem 4h30 ainda, e eu lamento muito. Quero registrar aqui também, já foi dito aqui por vários colegas, a tristeza dos profissionais de saúde. Quero lembrar que uma canetada derruba um sonho de tantos anos desses colegas profissionais da saúde que se dedicam, que muitos ficaram doentes nesse período de Covid, outros até morreram para dar assistência a pessoas doentes da Covid-19. E, lamentavelmente, o piso, que era um sonho dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, técnicos, parteiros, auxiliar de enfermagem, o sonho foi de água abaixo e que realmente é lamentável. A gente entende as preocupações dos empregadores, mas é preciso também que os empregadores possam atender e pensar bem nesse pessoal que sofre, que dedica a sua vida para ajudar a salvar pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu registro de insatisfação, meu registro de tristeza desse momento. Profissional de saúde, não quero falar de médico não, profissional de saúde não é um profissional qualquer, ele cuida de vida, cuida de pessoas. É igual quando eu falo aqui, condutor de ambulância, não falo motorista de ambulância, porque eu fui condutor de ambulância, 5 anos no Sandu ainda em Cachoeiro. Antigamente era Sandu, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência. Depois transformou, muitos anos depois, em SAMU, que tem naturalmente uma proposta totalmente diferente daquela que foi o Sandu de antigamente. Então, o condutor de ambulância, ele não carrega mesa, não carrega cadeira, com o máximo de respeito a esse profissional, mas o condutor de ambulância carrega pessoas. Muitas vezes pessoas debilitadas, pessoas morrendo, pessoas em uma situação de saúde muito difícil. É preciso saber conduzir. Você é uma pessoa que tem uma fratura de fêmur. Se não souber ter um cuidado no trajeto do acidente até o hospital, pode agravar mais a situação dessa pessoa. Então, eu quero dizer, o profissional de saúde tem que ser olhado naturalmente com uma ótica diferenciada dos demais profissionais, com o máximo de respeito a todos. Mas profissional de saúde cuida de vida, cuida de gente. E cuida de gente porque gosta. Não é fácil cuidar de gente, você tem que gostar muito, tem que se dedicar muito. E eu lamento, então, mais uma vez, o ocorrido esse fim de semana. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Ok, deputado Dr. Hércules, tem mais um inscrito aqui, o deputado Torino Marques. Não estando presente, finalizamos então a fase dos oradores. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão.
Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, o plenário votou e manteve o veto ao projeto do deputado Carlos Von, que trata da divulgação de dados sobre balneabilidade das praias. A justificativa do governo para o veto foi a de inconstitucionalidade. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.